É a história de como Deus estava buscando uma noiva para o seu filho. Cada livro é diferente de todos os outros livros. Estou tentando lhe dar a chave para que você mesmo compreenda a mensagem. Quero fazer uma pergunta. Levante sua mão se Ezequiel é o seu livro favorito no Antigo Testamento. Vocês são normais. Na verdade, quando me perguntam qual é o meu livro favorito da Bíblia, eu sempre respondo o último que eu estudei. E é verdade. Eu estudo um livro novo e ele se torna meu livro favorito e eu penso, este é o melhor de todos. E depois eu estudo um outro e ele se torna o melhor de todos. É o único livro que você pode ler a sua vida toda e ainda assim descobrir coisas completamente novas que você nunca viu antes. A Bíblia nunca nos cansa. Mas creio eu que Ezequiel é a parte mais negligenciada do Antigo Testamento. E eu vou passar mais tempo nele do que tenho com os outros livros, porque é tão desconhecido para as pessoas e tão difícil. A primeira metade de Ezequiel é completamente negativa. E é bem deprimente para ler. Os primeiros 24 capítulos. Então muitas pessoas não vão adiante e desistem. E vão para outro livro da Bíblia. É comprido e é bem repetitivo. Precisamos lembrar que são 20 anos de pregação enfiados em um só livro. Então as pessoas não tiveram que ler de uma só vez, ou melhor, ouvir só de uma vez. Cobre um período de 20 anos em 3 lotes. 3 dosagens bem concentradas, com lacunas longas no meio. Há muita coisa aqui que não é relevante à nossa situação. É um mundo completamente diferente. É uma outra conjuntura e é um terreno bem desconhecido. E a linguagem no livro, às vezes, chega a ser meio rude e até ofensiva aos nossos ouvidos mais modernos. Não vou dar exemplos. E, acima de tudo, Ezequiel mostra um lado do caráter de Deus sobre o qual não gostamos muito de pensar. Mas mesmo assim é importante conhecer a Deus como Ele é. Mas há uma severidade aqui no caráter de Deus. Isso me lembra de uma frase que Paulo disse na sua carta aos Romanos, no capítulo número 11. Veja então a bondade e a severidade de nosso Deus. Todo mundo quer ouvir sobre sua bondade. Poucos querem saber de sua severidade. E é interessante que se você ouvir programas religiosos típicos do rádio ou na televisão, sempre falam sobre a bondade de Deus. E falam muito pouco sobre a sua severidade. Então as pessoas só veem um lado do caráter de Deus. Mas se você só ler o livro de Ezequiel, você também vai ver só um lado de Deus, mas o lado negativo. Uma vez alguém me mandou um postal depois que eu tinha pregado sobre Ezequiel. E o postal era uma figura de uma mina de prata na América Latina, onde eles acabaram de visitar. E falaram, sabe, Ezequiel é como a mina de prata. Tem prata lá dentro, mas você tem que escavar muito para encontrá-la. É muito difícil, mas quando você encontra, realmente vale a pena. Então não é um desafio ruim ao abrirmos esse livro. Agora, o livro de Ezequiel nos desafia a fazermos 2 perguntas e respondê-las. Por que é que você lê sua Bíblia? E número 2, como você a lê? E as 2 perguntas são relacionadas, porque o motivo pelo que você lê a Bíblia vai determinar a maneira com que você a lê. O método vem da motivação. E há muitas formas diferentes de ler a Bíblia. Uma forma é que eu chamo da forma medicinal de ler a Bíblia. Qual é a forma medicinal? 10 versículos por dia mantém o diabo longe. Sabe como é? Então você toma sua dose diária de remédio. Você cumpre a obrigação. Mas é muito difícil compreender a mensagem da Bíblia lendo só um parágrafo de cada vez. Por isso que eu encorajo as pessoas a lerem a Bíblia um livro de cada vez. Sabe, quem de nós leria um livro de suspense só um parágrafo de cada vez? Até chegar no final, você teria se esquecido do começo. Não se lembraria de mais nada. E muitos não compreendem a mensagem da Bíblia, porque só leem uma dose diária. A Bíblia precisa ser lida um livro de cada vez, além de ler também pequenas porções. Ao todo, então, temos 3 abordagens, por exemplo, a um livro como Ezequiel. Tem o que eu chamo da abordagem de versículo,
quando as pessoas estão procurando uma palavra para si próprias. Às vezes eu sinto vontade de chamar isso do método horóscopo de ler a Bíblia. Estão me entendendo? Você vai lendo até que um versículo se encaixa na sua situação. Então você tem o horóscopo do dia, sabe? Você tem algo para lhe nortear. Não foi assim que Deus quis que a Bíblia fosse lida, mas infelizmente muitas pessoas a leem assim. E você vai ter que ler muitas partes de Ezequiel até achar um versículo que vai lhe saltar aos olhos. Mas esse tipo de, vamos chamar de devocional para não ofender as pessoas, esse tipo de leitura devocional, tentando achar uma palavra para mim, para hoje, de uma certa forma é útil, mas não é a forma correta de ler a Bíblia. Você vai até receber uma palavra de conforto e de direção aqui e ali, mas essencialmente isso é egocêntrico. Você está lendo a Bíblia para si mesmo. Depois temos as pessoas que leem a Bíblia para ajudar outras pessoas, especialmente os pregadores e os mestres. Estão procurando um assunto para a próxima pregação. E basicamente eles não procuram versículos e sim passagens. E temos 4 passagens aqui nesse livro que saltam aos olhos de pregadores e mestres que estão querendo pregar sobre Ezequiel. Então, geralmente usam um desses 4, o mais popular sendo o capítulo 37. Os ossos secos, o Vale dos Ossos Secos. O número de pregadores que já pregaram sobre esses ossos secos que se ajuntaram. Este é provavelmente o mais popular, mas há 3 outros que eu anotei aqui que são muito populares. Capítulo 34 é um capítulo muito querido dos pregadores, na ordenação de um novo ministério. Já estive em tantas ordenações de novos pastores na igreja, onde a passagem pregada foi Ezequiel 34. Fala sobre bons pastores e maus pastores, onde o bom pastor vai à procura das ovelhas, mas o mau pastor alimenta-se a si mesmo. Então é uma passagem muito popular em cultos onde pastores estão sendo ordenados, falando sobre o ministério. E temos também o capítulo 47, mas é usado completamente fora de contexto. E usado de uma forma alegórica. É a passagem sobre o homem que acha um rio e a água chega aos tornozelos e depois chega aos joelhos e depois chega à sua cintura e depois finalmente ele tem que nadar. Quantos pastores pregam sobre isso, sobre como temos que entrar nas profundezas do Espírito? Você está dando braçada no Espírito ou apenas remando com as mãos? É completamente fora de contexto, mas é uma passagem muito popular. É usado como uma alegoria. Há mais um, que é o capítulo número 18, que fala acerca da responsabilidade individual de cada indivíduo pelos seus próprios pecados. Que ao invés dos pais comerem uvas verdes e os dentes dos filhos ficarem botados, e Deus castigar até a 3ª e 4ª geração, Ezequiel introduz este princípio muito, muito importante, que no dia do juízo você só é responsável por você mesmo. Que cada homem vai prestar contas porque cada um é responsável. Este é um tema favorito dos pregadores em Ezequiel. Então, com exceção destes 4 capítulos, é mais ou menos isso. Pregadores que leem esse livro tentando achar um sermão, normalmente acabam com uma dessas 4 passagens e não acham mais nada. Quero encorajar as pessoas a lerem o livro inteiro de Ezequiel, não para a própria edificação, ou para achar uma mensagem para edificar outras pessoas, mas com o objetivo de conhecer a Deus. Porque, em última análise, este é o motivo principal para ler a Bíblia, para que Deus se torne familiar para você, que você saiba que tipo de Deus Ele é, e como Ele corresponde conosco, e como Ele se sente sobre nós, e o que Ele fará conosco é para conhecer a Deus. E quando você lê a Bíblia para conhecer a Deus, cada parte da Bíblia fala com você. Quando você só lê a Bíblia para sua própria edificação, então um versículo aqui, outro versículo ali, vai lhe saltar aos olhos. Se você ler para achar uma mensagem, uma passagem aqui e outra ali se tornará viva. Mas se ler para conhecer a Deus, cada porção da Bíblia irá falar com você. Muito bem, esta foi a introdução. Eu sempre aconselho as pessoas que, quando estão lendo a Bíblia, livro por livro pela primeira vez, a usar a versão viva. É mais fácil para ler. Uma vez nós lemos a Bíblia sem parar na nossa igreja, levou 84 horas. Lemos em voz alta. E o total agregado foi de 2.000 pessoas.
E vendemos meia tonelada de Bíblias. Vinham para ficar meia hora e horas depois ainda estavam lá. Mas é porque jamais tinham ouvido o fluir desta história antes. E pensavam, mais um livro. E ao terminar aquele, bom, talvez só mais um. E ficaram viciadas na leitura. Mas a primeira vez que fizemos isso, usamos a versão viva. É uma leitura mais fácil. E ela é a tradução mais precisa dos sentimentos que tem na Bíblia. Não é a mais precisa para os pensamentos ou palavras, mas é, de longe, a tradução mais precisa dos sentimentos da Bíblia. É muito importante sentir a Bíblia, sentir a Deus e entender os sentimentos de Deus. Bom, a Bíblia é a palavra de Deus, mas ele não a escreveu. Seres humanos a escreveram para seres humanos. E por isso temos que procurar não apenas inspiração, mas também interesse. E nessa série quero lhes ajudar a encontrar os dois. Eu acho o lado de interesse humano da Bíblia muito interessante. A inspiração vem em cima disso, então nessas palestras estou falando bastante sobre o lado humano. Eram pessoas reais, que viveram situações reais, com sentimentos reais. E ao entender este lado da Bíblia, o lado divino é muito mais fácil de se compreender. Por isso que é importante estudar o texto dentro do contexto. O contexto é humano. Não são apenas os versículos que vêm antes e depois, mas é a situação humana em que Deus disse aquilo. Mas frequentemente a gente tira a palavra divina e a tiramos de seu contexto humano. E vou lhes dizer, isso leva à pregação bem maçante. É o lado humano das Escrituras que nos atrai. E muitas vezes há um bom senso de humor também. Um dos versículos mais engraçados da Bíblia é: e quando acordou de manhã, eis que era Lia. Sabe, era a primeira manhã da lua de mel de Jacó. E se acorda, quem está lá é a irmã mais feia. Agora, vocês estão rindo porque não aconteceu com vocês? Mas se fosse com seu melhor amigo, sabe, foi uma situação bem engraçada. Sabe, este foi um lado humano. E porque foi uma situação humana, vocês começaram a rir. Lhes impactou, tocou seus sentimentos. Mas agora vejamos a palavra divina. Este é o cara que passou todos para trás, inclusive o próprio pai. E a Bíblia diz: aquilo que o homem semeia também ceifará. Experimentou o próprio remédio, sabe? E de repente temos uma palavra séria do Senhor. É assim que devemos abordar a Bíblia, entender o lado de interesse humano. E depois receber a palavra divina dentro deste contexto. E é isso que torna a Bíblia viva para as pessoas. E não dá para fazer isso com um texto ou uma passagem isolada. Tem que ler o livro inteiro, estudando o homem que o escreveu e entendendo por que ele o escreveu e o que estava acontecendo naquela época e como eles se sentiam sobre isso. E assim vai nos tocar. Muito bem. O que vemos aqui é uma situação em que fazia muitos anos desde que as 10 tribos de Israel foram levados cativos para a Síria. 100 anos, para falar a verdade. Aquelas 10 tribos haviam ignorado os profetas Amós e Oséias e agora simplesmente desapareceram. Mas agora estamos estudando as 2 tribos do sul, que foram até piores. Não dá para acreditar. Essas pessoas que viram 10 tribos da sua própria nação desaparecerem por terem pecado, vão e fazem a mesma coisa. Inacreditável. A natureza humana é tão obstinada e rebelde que simplesmente não aprendemos as lições. Alguém já disse, a história se repete. Claro que tem que se repetir, ninguém lhe dá ouvidos. E uma coisa que aprendemos da história é que as pessoas não aprendem da história. Deveriam ter sabido que eles também desapareceriam, assim como as 10 tribos do norte. Se ignorassem os profetas, mas ignoraram profeta após profeta. Aquelas 2 pequenas tribos do sul, juntas chamadas Judá, o pequeno Benjamim, o grande Judá, com Jerusalém no centro, ignoraram Isaías. Na verdade, se endureceram mais ainda quando Isaías pregou, não lhe ouviram. E disseram, não aguentamos mais este homem. Ignoraram o outro profeta chamado Miqueias. Não tivemos tempo de estudá-lo ainda, mas logo o faremos. Ignoraram um homem chamado Jeremias. Jeremias teve uma vida duríssima. Diziam, lá vai o coitado Jeremias de novo, e o seu nome se tornou até um sinônimo
para uma pessoa deprimida. Ah, ele é um Jeremias, dizemos. É trágico. Simplesmente o ignoraram. E ignoraram um homenzinho muito poderoso chamado Abacuque, como também muitos outros. Então, finalmente, o pior aconteceu. Agora, não era pecado o tempo todo. Houve uma ou duas épocas de santidade. Houve um rei chamado Josias. Se tornou rei com apenas 8 anos. Porém, ele descobriu algo muito interessante. Quando ele era rei, ele ordenou uma limpeza total do templo. Estava num estado deplorável, muito sujo e abandonado. E ele disse, vamos separar um pouco de dinheiro e vamos renovar o templo. E ao fazer isso, acharam num armário bem antigo os 5 livros de Moisés. Não é impressionante? Sabe, o tipo de culto dele só tinha música. A Bíblia ficou no armário. Não é? É o que está acontecendo hoje. Então, sabe, eles tinham um culto sim, mas era só música, era só dança. Mas a lei de Moisés estava no armário, empoeirado. Mas alguém a encontrou. E a deu para o rei, e o rei disse, lê isso para mim. E quando leram os 5 livros de Moisés para ele, Josias ficou atordoado. E disse, estamos caminhando direto para um desastre. Temos que limpar esse país imediatamente. E estavam fazendo toda sorte de coisas terríveis, especialmente no Vale de Inom, nos arredores de Jerusalém. Estavam sacrificando seus bebês para Moloque. E diz a Bíblia que Josias dessecrou o Vale de Inom. E ficou conhecido como Guerrena. E Jesus usou isso depois como uma figura do inferno. Então, havia períodos de santidade, mas não resolveram. E na verdade, Josias cometeu um erro muito grande. Decidiu ir para participar de uma batalha lá em Megiddo, na encruzilhada do mundo. E foi morto pelo faraó do Egito. E o bom rei Josias se foi. Depois veio um rei com o nome de Joacás. Ele só reinou por 3 meses. E foi um rei terrivelmente iníquo. E finalmente Faraó veio e o levou para Ribla e o acorrentou. E acabou acorrentado lá no Egito, depois de 3 meses de reinado. Ele foi seguido por Joaquim, rei Joaquim, e ele foi um outro rei iníquo, filho de Josias, que sabia o que era correto, mas foi muito iníquo. Foi a escolha de Faraó. Na verdade, o povo tinha escolhido a Joás, mas Joaquim foi apenas uma marionete, escolhido pelos egípcios para substituir aquele que eles levaram cativo lá em Ribla. Depois Nabucodonosor veio. Estão percebendo? As potências do leste e do oeste estão indo uma contra a outra. E bem no centro está essa pequena nação de Judá, pedindo para ser castigada. E especialmente agora estavam se enrolando com o Egito. Mas a grande potência do Nordeste agora era a Babilônia. E a Babilônia estava vindo com tudo, contra o Egito. Então, a pequena Judá estava presa ali, entre essas 2 potências mundiais. Mas era tudo culpa deles. Deus poderia ter segurado aquelas grandes potências, mas Deus não estava fazendo isso agora. Deus não estava com eles, Deus não era mais o Emanuel. Então, Nabucodonosor veio e tomou conta daquele país por 3 anos e depois foi embora de novo. E depois eles sofreram uma série de ataques, inimigos de todos os lados. Os babilônios vieram de novo, vieram os arameus e os moabitas vieram, os amonitas vieram contra eles. E o resultado foi que a essa altura só restava uma única cidade do povo de Deus. Judá já era. Benjamim já era. Tudo o que restara do povo de Deus era uma só cidade, Jerusalém. Mas agora completamente à mercê de outras nações. Jeconias reinou por 3 meses. E depois houve um cerco muito terrível da Babilônia. Bom, aqui precisamos mencionar, a primeira deportação aconteceu nesta época. Daqui a pouco eu volto e esclareço um pouco mais para vocês. Mas vieram os babilônios e cercaram Jerusalém. Não havia comida, houve fome por 2 anos e meio. Havia fome e doenças. Essa pequena cidade. E quando finalmente a cidade caiu, todos os tesouros foram levados. Vocês se lembram que o rei Ezequias havia mostrado ao rei da Babilônia, ou pelo menos para os mensageiros que vieram da Babilônia,
Ele mostrou todos os tesouros. Isaías disse: você vai perder todos os tesouros que você mostrou. E agora essa palavra se cumpriu. Exatamente como Isaías dissera. E além do mais, toda a nata da sociedade foi levada. Era uma estratégia que eles usavam para reduzir o inimigo conquistado à fraqueza total. Remova toda a nata da sociedade. E na primeira deportação, eles levaram 7.000 oficiais e soldados do exército. Levaram todos os artesãos, mais ou menos 1.000 deles. Levaram muitas pessoas com habilidades, mais ou menos 10.000 pessoas. E só deixaram os mais pobres entre todo o povo. E foi nessa época que Daniel foi levado. Estaremos falando disso depois. Essa foi a primeira deportação. E como resultado, sobrou apenas uma cidade, Jerusalém, com apenas os mais pobres de toda a população. Os únicos que sobraram. Parecia que o propósito de Deus fora frustrado. Foi reduzido a nada. Finalmente chegamos a Zedequias, que foi o último rei marionete, que gozava de uma certa independência em Jerusalém. E Zedequias tinha um exército pequeno, mas houve um sítio terrível, e foi o último sítio. Zedequias e seus poucos soldados resolveram tentar escapar. Todos os portões estavam cercados, então cavaram um buraco no muro. Arrancaram as pedras e depois, um por um, saíram à noite. E depois fugiram pelo vale em direção ao Mar Morto. E chegaram às planícies de Jericó. Mas depois o exército de Nabucodonosor percebeu. Descobriram o buraco na parede. E os perseguiram. E os alcançaram lá em Jericó. E foi quando pegaram o rei Zedequias e os seus filhos. E na frente dos seus olhos eles mataram cada um de seus filhos, para que ele percebesse que a linhagem real chegara ao fim. E daí vazaram os seus olhos. Então a última coisa que ele viu foi seus filhos sendo mortos. E o levaram cativo. E daí Nabucodonosor ordenou que Jerusalém fosse totalmente destruída. Cada prédio queimado, cada prédio derrubado, os muros derrubados e Jerusalém destruída. Agora, durante todo esse período, Ezequiel era vivo. Este é o pano de fundo histórico. Ele viu tudo isso acontecendo. Nem sempre porque esteve presente, mas ele enxergou numa visão. E foi essa destruição total e final de Jerusalém em seus dias que é o pano de fundo para essa profecia. Por isso o seu livro é meio deprimente para ler, principalmente na primeira parte. Depois disso, o livro se torna mais animado e mais positivo. Uma vez que Jerusalém foi capturada e destruída, suas mensagens proféticas mudaram-se completamente. De avisos sobre o desastre para conforto e esperança para o futuro. Por isso que a maioria dos pregadores pregam na segunda metade do livro, porque é muito mais otimista. Bom, agora vamos olhar a vida de Ezequiel com este contexto em mente. E se você quiser verificar toda essa história, anota aí o segundo livro de Reis, capítulos 22 a 25, lhe darão todo o contexto. Por isso que nós precisamos, em um certo sentido, ler os profetas junto com o livro de Reis, para entender a história e o contexto. Entenderam? Bom, essa foi a história. Sei que história não é muito interessante e foi uma das minhas piores matérias da escola, mas agora me interessa. E sabe por quê? Porque Deus opera seus propósitos na história. Mas nunca me falaram isso na escola. Era apenas batalhas e reis e rainhas que tivemos que aprender. Muito desinteressante. Muito bem. Olhando Ezequiel, era contemporâneo de Abacuque e Daniel. E Daniel, na verdade, era um de seus heróis. Ezequiel menciona Daniel como um dos 3 homens mais justos da história. Ele menciona 3 homens justos na história. Um era Noé e o outro era Jó. Ezequiel fala destes 3 grandes heróis. Ele sempre fala destes 3. Noé, Jó e Daniel. 3 dos melhores homens na história. Agora vejamos Ezequiel.
O nome Ezequiel significa Deus fortalece, Deus fortalece. E como Ezequiel precisava dessa força de Deus, 83 vezes no livro ele é chamado por um título novo, que a propósito Jesus usou para falar de si mesmo anos depois, Filho do Homem. Deus não chama nenhum outro profeta por esse nome, mas 83 vezes neste livro Deus diz Filho do Homem, Filho do Homem. E este título nunca mais é usado na Bíblia a não ser para Jesus. Interessante, não é? E vamos descobrir depois, à medida que estudamos as suas profecias. Então ele nasceu mais ou menos no ano de 622 ou 623, durante o reinado daquele bom rei, aquele rei jovem, que assumiu o trono com 8 anos de idade. E também era contemporâneo de Jeremias. Jeremias e Josias tinham exatamente a mesma idade. Cresceram na mesma época, mas nunca tiveram contato, pelo menos até onde sabemos. E aparentemente Jeremias ignorou o que nós chamamos da reforma de Josias. E acredito que o motivo disso era que Jeremias enxergou que aquela reforma era superficial. Era uma reforma de cima. E reformas de cima não duram, não se pode mudar os corações das pessoas com decretos. Então Jeremias enxergou que o povo realmente não tinha mudado. Mesmo que o rei proibira todas aquelas práticas pagãs, o povo não se arrependera. E por isso Jeremias era tão pessimista. Mesmo morando numa época em que houve reforma por decreto. Essa é uma lição para nós, os cristãos, hoje. Não é apenas uma questão de passar as leis certas. No final das contas, é o que o povo quer fazer que será feito. E pode tornar-se ilegal para negociar aos domingos, mas se o povo quiser fazer isso, eles o farão. Estão entendendo? A mudança tem que vir de alto para baixo. Ou melhor, as melhores reformas começam de baixo para cima, afetando as leis por último. E porque o povo mudou, as leis também serão diferentes. O inverso nunca funcionará. Tudo bem, era contemporâneo de Abacuque e Daniel. E ele foi levado de sua pátria e nunca mais a viu. Quantos anos ele tinha? 25 anos de idade. Então ele foi levado naquela primeira deportação, assim como Daniel. Porque toda a classe mais alta da sociedade foi levada naquela primeira deportação. Agora, ele era membro de uma família sacerdotal. Então, aqui temos uma pessoa singular que combinava as funções de profeta e sacerdote. Talvez seja por isso que ele é chamado Filho do Homem. Sabe, porque se estudar a história do Antigo Testamento é dividido em 3 partes. A época dos profetas, de Moisés a Samuel, a época dos reis, de Saul a Zedequias, e a época dos sacerdotes, de Zorobabel a Ananias e Caifás. Esta é uma simplificação da história de Israel. Foram liderados por profetas e não deu certo, por reis e não deu certo, e finalmente por sacerdotes, também não deu certo. O que precisavam era um homem que era rei, sacerdote e profeta ao mesmo tempo. E Jesus Cristo era tudo isso, entendem? Mas Ezequiel era um sacerdote e um profeta. De forma singular, ele combinou essas duas funções. Só que ele nunca exerceu o ministério de sacerdote. Porque você não pode ministrar como sacerdote no templo até chegar aos 30 anos de idade. E ele foi deportado aos 25. Isso é bem interessante. E você sabe por quê? Por isso que Jesus começou seu ministério aos 30. Porque o sacerdote só começa aos 30. Sabe? Por isso Jesus teve que esperar. E ser um carpinteiro, esperando a hora de Deus. Então, infelizmente, ele nunca conseguiu ser um sacerdote, porque foi levado de sua terra e do templo, e nunca pôde oferecer o sacrifício. E se tornou um profeta, mas ele era membro de uma das melhores famílias dos sacerdotes, a família de um sacerdote chamado Zadok. Zadok. Vocês sabiam que um rei ou rainha é coroado aqui na Inglaterra? Eles tocam a música chamada Zadok, o sacerdote, até o dia de hoje. E ele era da família de Zadok. Zadok. Portanto, era muito especial. Mas aos 25 anos foi deportado, com a nata da sociedade. E eles tinham liberdade nos seus assentamentos. Não representavam perigo, então puderam construir suas cidadezinhas. E ele foi morar perto de um canal. Acho que tem uma figura deste canal.
Esqueçam essa figura aqui, eu já falo disso. Se assentaram aqui, perto de um dos canais que ligava os rios Tigres e Eufrates. Havia um sistema de irrigação e navegação aqui, entre esses dois grandes rios na Mesopotâmia. Potâmia, rio, Mesopotâmia, entre os dois rios, no meio dos dois grandes rios. E aqui temos o rio Quebar, e puderam habitar ali em um lugar chamado... Vocês já leram esse livro? É um nome bem conhecido. Foram morar em um lugar chamado Tel Aviv. Tel Aviv. E a maior cidade em Israel moderna hoje foi chamada em honra dessa cidadezinha onde Ezequiel foi morar, perto do riacho Quedar. Então foi morar em Tel Aviv com sua família. Essa era uma figura da cidade. Muito bem. Depois veremos a outra figura no topo. A uma certa altura ele se casou. Como sacerdote teria que ser com uma virgem, ou a viúva de um sacerdote. Os sacerdotes não podiam casar com uma viúva normal ou uma divorciada. Então, a uma certa altura, se casou e viveu uma vida normal. Mas com 30 anos de idade, quando deveria começar o seu sacerdócio, ele foi chamado para ser um profeta. E teve uma visão impressionante do Senhor que estudaremos daqui a pouco. Ele começou um ministério. Ele viu o Senhor como Isaías, ele viu o Senhor, mas o que ele viu foi bem diferente daquilo que Isaías viu. Foi uma visão bem esquisita. E pelos próximos 3 anos, exerceu seu ministério principal, de 30 a 33 anos de idade. Ele operou milagres e pregou. Este filho do homem exerceu seu ministério de 30 a 33 anos. Não é interessante? Depois há uma lacuna comprida, quando não fez nada. Mas um dia o Senhor o chamou e disse: Ezequiel, tenho más notícias para você. E você não pode chorar. Sua esposa vai morrer de manhã. Não chore. Porque no exato minuto que ela morrer, Jerusalém cairá. Agora, registra isso no seu diário, Ezequiel. Registra o dia exato em que sua esposa morrer. E apenas algumas semanas depois veio um mensageiro lá de Jerusalém para Babilônia e disse: Jerusalém caiu. Acabou. E perguntaram quando? E disse: aconteceu em tal data. E foi no mesmo dia que perderam sua esposa. E assim Ezequiel pôde sentir exatamente como Deus se sentiu quando Jerusalém caiu. Impressionante. Muitos anos depois, 3 anos depois que sua esposa morreu, ele começou a profetizar de novo. Ficou em silêncio o tempo todo. Na verdade, Deus disse: sua língua ficará presa ao céu da boca, não poderá falar, até que eu libere a sua boca. Quando eu liberar a sua boca, então poderá profetizar. Não é impressionante o que esses homens passavam? Por muitos anos, não conseguia falar. E depois Deus abriu a sua boca e pôde falar de novo. Mas teve que profetizar. Então, por 1 ano, ele profetizou. Depois sua língua ficou presa de novo. E depois profetizou uma última vez. Então, profetizou por 3 anos, por 1 ano, e depois por alguns meses. E isso tudo está no seu livro. Um homem impressionante. E aos 50 anos de idade, sua última profecia veio. E ele morreu logo depois disso. E ele está enterrado num túmulo na Babilônia, que agora é Iraque. E por falar nisso, temos uma fotografia meio pobre de sua sepultura. Fica lá em Kif, fica lá no Iraque. Se um dia você for a Bagdá, não fica longe dali. Você poderá ver a sepultura de Ezequiel lá em Kif. Foi lá que ele morreu. Nunca mais viu a sua pátria. Nunca mais viu Jerusalém. E ainda assim, pintou um quadro de um templo, que é um templo lindo e maravilhoso, mas nunca foi construído. Mas depois vamos olhar este templo. Este é o pano de fundo histórico e pessoal de Ezequiel. E acho que vamos parar por aqui, por enquanto. E depois, na próxima palestra, falaremos do
da estrutura do livro e que mensagens ele pregava e comunicava naqueles 3 anos muito curtos de ministério.